Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui novamente, para a gente conversar um pouco sobre a minha paixão, que é o tratamento de feridas. E aí eu vejo sempre algumas pessoas perguntando por que que você tem sucesso no tratamento de feridas, por que que eu não consigo, por que que você defende tanto a ideia do enfermeiro tratar feridas. Bom, é muito claro para mim tudo isso. O tratamento de feridas hoje, ele envolve uma série de fatores. Você tem que ser capaz, tem que estar preparado, né, através de conhecimento, para fazer uma avaliação do paciente, do sujeito, da pessoa que tem uma ferida, em todo o seu contexto geral, de estado de saúde, medicamentos que usa, e identificar causas. E às vezes essas causas você vai ter que encaminhar para o médico, tratar aquela causa, porque você vai tratar a ferida, você vai fazer um planejamento, um plano de cuidados para prevenir novas lesões, o objetivo é a cicatrização, mas, por exemplo, se esse paciente é diabético, tiver descompensado, você tem um papel gigantesco enquanto enfermeiro, principalmente enfermeiro especialista, em fazer orientações, em fazer diagnósticos de enfermagem, em estabelecer um plano de cuidados, orientar a implementação desse plano de cuidados para que você tenha sucesso no controle glicêmico. Mas o médico vai ter que passar a insulina ou hipoglicemia antioral, ele vai ter que fazer tudo isso. Mas a consulta de enfermagem fecha todo esse ciclo, é extremamente importante. Eu sempre falo que controle de diabetes é dieta, atividade física e o uso correto da medicação. Então nós podemos atuar em todas essas áreas. Na dieta, estimulando o uso correto dos alimentos, os alimentos adequados que o nutricionista vai prescrever. Na atividade física, orientar e estimular aquele plano de atividade físicas que o educador físico vai fazer. E no medicamento, no uso da insulina, orientar como que essa pessoa vai aplicar aquela insulina corretamente, vai conservar, vai descartar os insumos, ou seja, o nosso papel está em tudo. Então é óbvio que eu entendo que o enfermeiro tem essa capacidade e essa condição de intervir nesse processo. Agora vamos pensar no tratamento de feridas, nessa complexidade. Eu falei que a gente tem que avaliar a pessoa, mas a gente tem que avaliar também as lesões. Nós temos que ser capazes de entender o que intervir, como intervir. Eu sou laser terapeuta, defendo o uso do laser, estudo laser desde 2015, dou cursos de laser, mas ele sozinho não vai fazer nada se eu não entender essa pessoa e as necessidades dessa ferida, o que essa ferida precisa. E hoje a gente tem estudiosos, graças a Deus, né, no mundo inteiro, que desenvolvem consensos do que a gente precisa intervir. Então, o enfermeiro, ele estuda 5 anos na graduação e desde a graduação, ele já tem uma formação voltada para o tratamento de feridas. Então já começa na graduação. E aí ele vai fazer especialização, que seja estomaterapia, enfermagem dermatológica com ênfase em tratamento de feridas. Ele vai estudar mais cerca de 1 ano e meio em pós-graduação, em especialização. E ele vai registrar no Conselho Regional de Enfermagem da sua jurisdição, de onde ele vive, esse seu título. Então ele está apto, ele é, para se dizer, especialista e, além disso, ele vai ter conhecimento, ele vai ter informações para saber onde atuar, o que essa ferida precisa, entender o conceito de higiene da ferida, o que é a limpeza, quais são as soluções que envolvem essa limpeza da ferida. Quais soluções eu posso usar? Será que eu posso usar antisséptico? Qualquer um? Qual o momento? Quando? Então, essa é uma pergunta complexa que você precisa de base científica para responder. Primeiro ponto. Segundo, desbridamento. Você tem que saber ser capaz de fazer desbridamento. Dentro da equipe de enfermagem, pertence ao enfermeiro o desbridamento conservador com lâmina, o desbridamento onde você vai fazer intervenção com tesoura, lâmina, cureta, o que seja. Esse desbridamento pela legislação pertence ao enfermeiro por exigir mais complexidade. A gente sabe que existem outros desbridamentos. Você tem o químico, né, o enzimático, biológico, e aí vai. Mas esse desbridamento mais agressivo tem sido visto como mais efetivo, porque além de você tirar os debris, tecidos necróticos, ele vai fazer uma coisa, ele vai também
tirar o biofilme que está na superfície, ou seja, um desbridamento com leve sangramento, ele é mais efetivo que o autolítico, que não vai fazer isso, que não tem essa propriedade, ou enzimático, ou químico. Então, isso é um fator que exige estudo, conhecimento para se fazer, para entender esse conceito, por que o desbridamento com lâmina é mais efetivo. Mas e as restrições? E as contraindicações? Quando eu posso fazer? Quando eu não posso fazer? Quando eu tenho que parar? Quando o desbridamento é contraindicado? Será que essa pessoa, se ela tiver uma lesão no pé, essa necrose estável, seca, sem sinais flogísticos, será que eu tenho que desbridar? Mas a resposta disso vem por uma base científica, porque eu tenho que entender de irrigação sanguínea. Eu tenho que entender que se essa pessoa tiver uma obstrução arterial, periférica, ela não vai ter aporte sanguíneo para cicatrizar. Será que eu preciso do vascular? Será que ele tem que ser revascularizado? Então, um outro ponto importante. E aí a gente progride mais nas coberturas, que é o que todo mundo fica. Eu sei cobertura. A cobertura é parte desse processo. Se eu não for capaz de identificar os problemas dessa ferida, nem a prescrição dessa cobertura vai ser efetiva. Então eu tenho que entender qual cobertura essa ferida precisa. Ela tem um excesso de exudato, por quê? De onde vem? É resposta inflamatória exacerbada, é infecção ou é uma úlcera venosa? Aí eu vou pensar nas terapias adjuvantes. O que eu preciso? Eu sei, eu sou competente. Então, também dentro da equipe de enfermagem, a prescrição e aplicação da terapia compressiva ou contensiva, que é a bota diurna, também pertence ao enfermeiro, é privativo do enfermeiro, porque exige um nível de conhecimento e aprofundamento maior. E todo o caráter prescritivo das nossas ações, que seja de cuidado e de coberturas, ele é privativo do enfermeiro. O enfermeiro que vai fazer esse plano de cuidados. E existem outras, A gente tem que pensar também nas terapias adjuvantes que a gente tem, o laser, a oxigenoterapia hiperbárica, a ozonioterapia, tudo isso necessita de uma base científica. Ou seja, o sucesso do tratamento de feridas vem desse conhecimento, eu tenho que saber intervir. Então não adianta eu pegar essa ferida e aplicar laser numa necrose, eu tenho que preparar o leito, eu tenho que saber o que essa necrose significa, qual o contexto vascular dessa pessoa, para eu saber se eu posso ou não intervir nessa necrose. Então, a laser terapia, a ozonioterapia são fantásticas, elas têm crescido muito, tem vários estudos, mas ela tem que ser guiada por um profissional que entenda realmente do tratamento de feridas, que seja capaz de selecionar a solução adequada, que seja capaz de desbridar essa ferida quando indicado, que seja capaz de prescrever uma cobertura ideal para aquela fase de cicatrização e inserir as outras terapias adjuvantes. Então é muito mais. Por isso que eu defendo sim, laser terapia em feridas é com o enfermeiro, o tratamento de feridas é com o enfermeiro, porque ele tem uma formação de 5 anos de graduação, mais especializações, mestrados, doutorados, aprofundamentos, estudos contínuos, cursos livres, para poder levar com ética, segurança e ciência o melhor tratamento de ferida para as pessoas. Então é isso, pense sempre nisso. Você que é enfermeiro, capacite-se, busque fontes seguras, busque artigos científicos, vamos nas plataformas de base de dados, de onde você tem artigos com qualidade, vamos tentar entender que artigo é esse, se ele tem qualidade ou não, para que realmente a gente tenha sucesso e mantenha esse nosso lugar que nós conquistamos, que nós tentamos manter, que é o tratamento de feridas pelo enfermeiro. Um abraço a todos. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, compartilhe, comente e dê sugestões. Um abraço a todos.